Bom dia pessoal, bem-vindos ao terceiro anel e à rubrica da revista de imprensa. Hoje é sexta-feira, 28 de fevereiro, é dia de aniversário e todos nós benfiquistas estamos de parabéns. Mas também é dia de notícias e de algumas reflexões. Vamos ver as nossas manchetes? Vamos a isso. Pois é, meus amigos, hoje é dia 28 de fevereiro e no dia 28 de fevereiro de 1904, numa manhã de domingo, dava-se assim o primeiro trem do Sport Lisboa. Nos terrenos que iam entre a Via Férrea e a casa do Duque de Lolé, compareceram 10 elementos, tal e qual como mostra a parte posterior de um postal da Farmácia Franco. Nessa mesma Farmácia Franco, no período da tarde, houve a primeira reunião para poder fundar o clube. E a ela acorreram assim 24 elementos, dentre dos quais José Rosa Rodrigues foi eleito como presidente, Daniel Brito como secretário e José Gorlade como tesoureiro. Nesse mesmo dia, nascia na Farmácia Franco aquele que viria a ser nos dias de hoje o glorioso Sport Lisboa e Benfica. São 121 anos de história, 121 anos de muitas memórias e estamos todos de parabéns. Não só o Benfica, como todo o benfiquismo. E agora sim, vamos então ver as nossas capas e começamos, como sempre, com o nosso jornal Amigo do Norte, o jogo. Susto em Varcelos. Inspiração de Debaste decide a eliminatória e mantém Leões na rota do Jamor. Após o Gil Vicente 0, Sporting 1. Houve um golo anulado aos gilistas por 3 cm, que quase levava o jogo para prolongamento. Mas entretanto Rui Borges diz falta de atitude competitiva na primeira parte. Eu tenho pouco a dizer, é assim, a gente tem que acreditar nas linhas e segundo as linhas que foram assim traçadas por uma pessoa e não por uma máquina, havia um fora de jogo do avançado do Gil Vicente por 3 cm. Não quero estar a levantar falsos testemunhos, se a linha foi traçada, temos que assumir que foi traçada com veracidade e assim sendo o Sporting é justo merecedor da vitória de ontem e vai marcar presença assim nas meias finais desta mesma competição. Ainda aqui no Futebol Clube do Porto, Arsenal atento ao crescimento de Fábio Vieira. O regresso a Londres após o Mundial de Clubes é o cenário em estudo pelos Gunners. Entretanto, no portal do sócio, primeiras 24 horas registaram mais de 1000 inscrições. E Grujic é operado hoje na Sérvia. Ainda aqui no Braga, críticas no adeus à taça. E no Guimarães, candidatos ao ataque. No Moreirense, Bassi é o escolhido para render Peixoto. E na Liga, Varandas quer bloquear a lista de Júlio Mendes. Aqui está então o anterior treinador do Boa Vista, é agora o novo treinador do Moreirense. Mas a nós o que nos interessa sim é o aniversário do nosso Benfica e também as notícias do nosso clube. SAD com lucro de 40,3 milhões de euros. Recuperação no prejuízo de junho, mesmo com a amenização a Schmidt. E entretanto a lotação da Luz vai aumentar para 70 mil lugares. Já tínhamos tido a boa notícia esta semana que tínhamos chegado aos 400 mil sócios e agora também temos a boa notícia que o estádio vai ser aumentado para 70 mil lugares de capacidade total. Algo, na minha opinião, ainda é pouco e acho que o número devia se situar. Eu sei que muitos de vocês queriam os 120 mil antigos, mas eu acho que isso é muito. Acho que o nosso estádio com 85 a 90 mil ficaria no ponto ideal. Mas enfim. Relativamente aqui ao lucro da SAD, nada mais normal após as vendas do verão e também o encaixe financeiro da Champions League, mais faltaria que o Benfica não tivesse um lucro de pelo menos 40 milhões. E eu sinceramente até estava à espera de um pouco mais. No entanto, teremos que esperar pelo final da temporada para fazer contas. Não só económicas, como também desportivas. Pois ao fim e ao cabo, é para isso que a gente está aqui. Para viver o clube, que o mesmo esteja saneado, mas para conquistar títulos. Vamos agora ver então o que é que dizem os jornais da capital e começamos como sempre com o jornal O Record. Meio leão da Basta. Sporting acorda na segunda parte e o belga resolve. Diz ainda o mesmo, aprende com os melhores como ele manda. No Gil Vicente 0, Sporting 1, será que houve penalti para o Sporting e foi bem revertido? Zé Carlos devia ter visto vermelho direto? Sandro Cruz jogou com a mão na sua área? Havia fora de jogo no golo anulado. Não perca aqui todas estas intrigas criadas pela prensa da Cofina nas páginas anteriores do Jornal do Record. E eu, sinceramente, nem vou dar o trabalho de comentar a arbitragem. Ainda aqui a APAF faz queixa de Varandas. As meias finais vão ser jogadas com o Rio Ave e Rui Borges diz, na primeira parte, a mesma não dignificou o clube. Já Josué Sá diz, decidiu-se por 3 centímetros. E 3 centímetros, depende do que é que estávamos a falar, pode contar em muito. Aqui neste caso, do Sporting contra o Gil Vicente, acabaram mesmo por ditar a eliminação dos gilistas. Mas aqui volto a dizer,
a linha está traçada e temos que acreditar na mesma. Embora muitas vezes seja complicado olhar para as imagens e acreditar que aquilo foi traçado em boa fé. Ainda aqui no Futebol Clube do Porto, chicotada ficou curta. Anselmo é o substituto que menos ganha em 37 anos. Menor percentagem de vitórias desde 1988. Perde para Robson, Mourinho ou Peseiro. E entretanto André Vilas-Boas, depois no Caselador. Estava atordoado e ensanguentado. E atenção, não era ele que estava atordoado e ensanguentado, está assim a falar quando chegou a casa e encontrou o zelador da sua casa nestas mesmas condições. E assim sendo, ontem o atual presidente do Futebol Clube do Porto teve que ir para o tribunal para tentar averiguar quem é que causou estes distúrbios na sua casa e também relativamente aos danos físicos e morais que afetaram o zelador de André Vilas-Boas. E isto, meus amigos, é uma coisa séria. Estas coisas não deviam acontecer em nenhum clube, nem no nosso, nem dos nossos rivais, porque isto, ao fim e ao cabo, afeta a boa imagem do futebol português. Ainda aqui no Moreirense, Cristiano Bacci até final da época. Aqui outra vez, novamente, a notícia do treinador italiano, mas a nós o que nos interessa e preocupa é as notícias da prensa da Cofina sobre o nosso glorioso. Roma pode travar Dal. A opção dos italianos anula compra dos encarnados. O Benfica é obrigado a pagar o valor até 10 milhões de euros, mas existe um resgate que custa 1 milhão de euros aos romanos. E assim, vamos partir aqui as notícias do Benfica em dois para esclarecer aqui esta situação. Eu não sei exatamente os moldes do negócio, porque também não foram realmente bem explicados. Sei que o Benfica pagou qualquer coisa como 300 mil euros para poder contar com o jogador até final da época, como taxa de empréstimo. E há uma cláusula de opção de compra que, segundo veicularam na comunicação social na altura, era de 8 milhões de euros. E aqui eu acho que o Benfica tem que se apressar e garantir, ou seja, ativar esta cláusula. Pois, ao fim e ao cabo, na minha opinião, o jogador já mostrou dentro de campo que é um jogador válido. E por 8 milhões de euros, acho que é uma autêntica pechincha. Agora fala-se aqui que esta cláusula da Roma de 1 milhão de euros será para interromper o empréstimo. E isto normalmente acontece, mas só se pode ativar no mercado de transferências de inverno. E passo a explicar. Quando se empresta um jogador durante uma temporada, se um clube quiser recuperar o jogador a meio da temporada, ou seja, quando a janela abre, terá que pagar uma taxa para poder reverter esse mesmo empréstimo. Aparentemente aqui falam de 1 milhão de euros, mas não faz qualquer sentido a Roma repescar o jogador a meio do ano, pois ao fim e ao cabo o jogador assim não poderia atuar pela Roma. E no final da temporada o próprio empréstimo acaba por chegar ao seu fim. Por isso eu acho que o Benfica tem que efetivar a compra do jogador o mais depressa possível, para evitar males entendidos. Ainda aqui, a SAD com lucro de 40,3 milhões de euros é o segundo melhor resultado de sempre. E a indenização a Schmidt subiu os custos. As transferências rendem 90,3 milhões de euros. E entretanto, com as obras já em curso, o Estádio da Luz sobe para 70 mil pessoas. E aqui isto é mais do mesmo, as contas da SAD. Eu acho que estar a avaliar as contas da SAD a meio da temporada é um exercício no mínimo caprichoso, mas enfim, os resultados foram lançados e é normal, ainda para mais antes de eleições, vamos ter que levar todos os estandartes avante se esta direção quiser ser assim reeleita. Pois ao fim e ao cabo, eu estou a tentar fazer tudo por tudo para poderem ser reeleitos no exercício eleitoral de outubro. Mas até lá, eu acho que o que vai mandar mais não é tanto as receitas económicas, e sim as receitas desportivas. Ou seja, a malta quer ver é o Benfica levantar troféus e não apresentar contas e grandes recordes de transferências, pois ao fim e ao cabo nós não somos uma instituição financeira, somos sim uma instituição desportiva. Mas ainda antes de avançar, quero recordar, porque já vi que hoje não se vai falar nada de futebol, que já está disponível o vídeo de análise da partida frente ao Braga. A partida essa que ditou a vitória do Benfica e a consequente eliminação do Clube Minhoto. E assim sendo, o Benfica segue para as meias finais da Taça de Portugal. Faça-se uma avaliação geral à atuação do Benfica e também individuais aos jogadores em destaque, assim como o técnico encarnado. Pois se passa por lá, ouve a minha opinião e deixa tudo nos comentários. E agora sim, vamos então ler o Jornal A Bola. À vida depois do intervalo, o Leão despertou na segunda parte. Com a entrada de Gyökeres, a mesma mexeu com o jogo, o Sporting teve a sorte que lhe tem faltado. Um grande remate de Bast contou com o desvio para o único golo e o empate do Gil foi anulado por 3 cm. Já Rui Borges diz, foi a pior primeira parte desde que cheguei. Ora, e se é o treinador do Sporting a dizer que foi a pior primeira parte desde que ele chegou, quem sou eu para o desmentir? No Futebol Clube do Porto, William Gomes espreita o 11. O brasileiro pode aproveitar a lesão de PP. No Moreirense, Cristiano Bacci substitui César Peixoto. E em França, Gonçalo Ramos é o avançado mais eficaz do PSG.
precisa apenas de 75 minutos para marcar. Ainda aqui no Bola ao Centro, Belotti fala da relação com Superga. Como capitão do Torino, foi protagonista em homenagens no aniversário da tragédia. O avançado do Benfica explica ao jornal A Bola a emoção que sentiu. E atenção, não é o nosso Bola ao Centro, é sim o Bola ao Centro do jornal A Bola. E este tema, já o disse ontem, na minha opinião, é um tema bastante interessante. E acho que se puderem, deviam ler então esta entrevista com Andrea Belotti. E agora sim, vamos então ver o último destaque do nosso Benfica. Esta é uma candidatura de ruptura com tudo o que está estabelecido no Benfica. Em entrevista ao jornal A Bola, João Diogo Manteigas corre pela presidência. O advogado foi o primeiro a assumir que vai a eleições e considera haver um falhanço desportivo na atual gestão. E temos ainda aqui a notícia do lucro da SAD. E eu, sinceramente, vou-me passar aqui a dividir em duas partes. Acho que é uma pena o jornal A Bola e o jornal O Record e o jornal O Jogo, em dia de aniversário, nem sequer terem nomeado aqui o aniversário do Clube Encarnado, que ao fim e ao cabo é o maior clube português, e acho que o mínimo era pôr aqui uma nota de rodapé a dar assim os parabéns ao Benfica. E como digo ao Benfica, também deviam dar os parabéns ao Sporting e ao Futebol Clube do Porto. Acho uma vergonha serem jornais desportivos que vivem às custas destes três grandes e das notícias que envolvem os mesmos, nem sequer darem os parabéns nas suas capas. Não custava muito apenas uma boa nota de rodapé, com um mínimo de sensibilidade e também de honestidade, pois ao fim e ao cabo, se não fossem os clubes, eles nem sequer existiam. Relativamente aqui à candidatura de João Diogo Manteiga, já o disse várias vezes, já lhe dei os parabéns por ter a coragem de ser o primeiro a apresentar uma candidatura, aparentemente não vai ser a única, e vai haver então 5 candidaturas ao processo eleitoral de outubro de 2025, se nenhuma se vier assim atrás nas suas intenções. Algumas aparecerão ainda durante esta semana e outras no início do mês de março. Por isso, sabemos já que vai haver 5 candidaturas. Relativamente aqui às palavras de João Diogo Manteigas, há coisas que eu concordo com o seu discurso, há muitas ideias que acho que são inovadoras e que são bastante execuíveis, no entanto, acho que há outras que são utópicas. Já o disse na altura da apresentação da sua candidatura e não tenho comentado muito, pois ao fim e ao cabo, a não ser no Bar do Cosmo, não temos tratado muito aqui deste assunto no canal. Mas tal e qual como prometi, vou abordar as eleições com muita calma e ponderando muito, quer o discurso, quer também as ideias e o projeto em si, pois ao fim e ao cabo não pode ser apenas uma pessoa e tudo aquilo que essa pessoa diz. É preciso saber quem é a equipa e o que é possível de fazer por o nosso Benfica. Por estar só a dizer chavões, e não estou a dizer isto por João Diogo Manteigas, mas sabendo que há 5 candidaturas, já sei que muita gente vai ser populista nestas eleições. E não é isso que nós queremos. Nós queremos um futuro saudável para o nosso Benfica. E espero que das 5 candidaturas haja pelo menos 2 que possam disputar essa corrida de forma honesta e que quem ganhe no final seja o nosso Benfica. É assim, está feita então a revista da Prensa Desportiva Nacional. Não existe grande destaque no glorioso, a não ser as contas positivas encarnadas, que todos já sabíamos que isso ia acontecer. Após os lucros das Champions e as vendas dos jogadores, era normal que estes números estivessem agora no verde. Relativamente ao resto, pois é assim, é dia de aniversário, é dia de festejo. Eu não me quero alongar muito aqui no vídeo das capas a falar disso mesmo, mas acho que este ano vou voltar a fazer um vídeo onde vou falar um pouco do esquema, do estado, de como encontro o benfiquismo nos dias de hoje. E sinceramente, acho que poderíamos estar muito melhor do que aquilo que estamos. Vai ser uma espécie de análise crítica ao momento que o clube vive e também àquilo que eu quero para o futuro. É assim, está feito então o vídeo, espero que tenham gostado. Se for o caso, dá o like, comenta, partilha, subscreve. Já sabes, para cá se tiver X, segue no X e ajuda a crescer o canal. Fiquem bem e até mais logo e viva o Benfica!